Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que a disciplina esteja sendo bastante favorável ao processo de aprendizagem. Então, já percorremos a unidade 1 da nossa disciplina, na qual nós apresentamos a abordagem qualitativa da pesquisa, discutindo um pouco também sobre pesquisa etnográfica, estudo de caso. E hoje nós vamos iniciar nossa conversa sobre algo importante no âmbito da pesquisa qualitativa, que diz respeito ao método narrativo. Que vocês vão observar uma professora ministrando uma leitura, um conto de uma aula que seus alunos estão discutindo. E nós vamos ver que os tópicos da aula estão divididos também em 3 momentos. O primeiro momento diz respeito a uma introdução sobre a temática. No segundo momento, nós iremos já apontando elementos teóricos metodológicos no que diz respeito ao método narrativo. E, por fim, pretendemos apresentar para vocês alguns métodos narrativos. Certo, muito bem. Aqui nós temos uma imagem geral do método narrativo no âmbito da pesquisa qualitativa e sendo utilizado de forma muito presente, ainda que recente, no âmbito das ciências humanas e sociais. Esse tipo de método de abordagem qualitativa tem sido utilizado de forma gradualmente, mais recorrentemente nas pesquisas nas áreas das ciências humanas e sociais, especialmente na área da educação. Esse primeiro momento, então, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre significação, o que significa um método narrativo. E aí nós vamos pensar e discutir de características desse método e alguns tipos de método narrativo. Lembrando que a narrativa ela é antiga na história da humanidade. Desde que se ouve falar sobre humanidade, se compreende que a narrativa estava lá. Contudo, essa utilização enquanto método, ela vem se aprimorando e vem também exigir uma atenção teórica metodológica. Bem, alguém poderia perguntar, bom, professor, qual é o valor científico de histórias reais e imaginárias? Porque o método narrativo também vai se valer de histórias reais e histórias imaginárias. Talvez você pensou, isso não tem nada a ver com educação, nada a ver com ciência, será? Bom, o caminho da resposta estaria incidindo sobre 2 aspectos, pessoal. Primeiro, que expressam essas histórias reais ou imaginárias, elas expressam como os sujeitos significam sua própria experiência. Como é que nós, humanos, significamos nossa própria experiência? Uma coisa é alguém entrar na sua sala de aula, sentar, se você é professor, sentar, fazer uma observação, passar umas 5 aulas com você. Ele pode extrair de lá uma série de verdades, digamos assim. Mas como é que você mesmo significa essa sua experiência docente em determinada sala de aula, em determinado ambiente? Então, a história, a narrativa, ela vai dar um realce a essa significação da própria experiência da pessoa. Então, com isto, um outro aspecto que se sobressai para um valor científico da narrativa, das histórias reais ou imaginárias, é permitir investigar com mais profundidade complexas questões humanas. Então, não se analisa apenas de um aspecto superficial, externo, mas a partir também
do entendimento, do olhar do próprio sujeito que está sendo pesquisado. Então, aqui nós apresentamos pessoas conversando em várias línguas, inclusive. Porque as narrativas, elas são inventadas. E inventam o real. A nossa narração, as histórias que nós narramos, inventamos, ela atribui e dão contornos à realidade. Paiva diz a seguinte questão, que a narrativa possui uma lógica interna que lhe dá sentido. Qual a ideia aí? Uma narrativa ideal começa por uma situação estável que uma força qualquer vem perturbar. Então, a narrativa se dá nisso. Existe um ponto de equilíbrio numa determinada história, uma força contrária se contrapõe a esse equilíbrio, traz um elemento novo, e essa força contrária gera um desequilíbrio na história, no desenrolar de um processo. Com isso, aquela ação estável, aquele equilíbrio inicial, gera uma ação contrária daquele primeiro momento para promover um reequilíbrio. Sendo que o reequilíbrio não significa dizer que existe uma mesma realidade dada no primeiro momento. Pensando aí, você vê assim, se eu falou algo, eu estou tentando mentalizar. Eu quero que você dê uma pausa na aula e pense. Como seria isso numa história? Certo. Então você deu uma pausa e pensou. Talvez você lembrou de uma história da sua vida. Você pode ter lembrado de uma história jornalística. Você pode ter lembrado de uma narrativa da literatura, uma narrativa bíblica, uma novela. E eu pensei aqui, por exemplo, uma realidade de equilíbrio, entre aspas, né, de um professor de uma série. De repente, ele se depara com a realidade da chegada de um aluno cego. Então, isso vai gerar um desequilíbrio, no sentido de que aquela narrativa que ele vinha fazendo da história das aulas dele, terem que sofrer uma repensar. E isso gera uma reação contrária, não no sentido de contraposição, no sentido de ressignificação da sua prática, das suas concepções de educação, para gerar um novo equilíbrio. Mais na frente, aquele professor pode pensar, bom, hoje eu sou um professor com melhores condições de ministrar uma aula, porque eu também considero a possibilidade de um aluno com deficiência visual, um aluno cego. Então, esse processo de reequilíbrio aponta para a possibilidade de novos começos na narrativa, nas histórias, e mesmo de superação, pessoal. Isso nos mostra que, para as questões da pesquisa na educação, o método narrativo pode contribuir significativamente nesse olhar da educação, nesse novo olhar, nesse novos contextos, novos significados. Nós que somos professores, profissionais da educação, sabemos que várias novidades, digamos assim, têm se adentrado à nossa área educacional. Por exemplo, o uso do celular na sala de aula, um professor que simplesmente transmite conhecimento, hoje, ele não atende a uma demanda educacional atual, pensando na formação de cidadãos trabalhadores, de pessoas críticas, sujeitos pensantes. É preciso pensar, ressignificar nossas práticas, nossos saberes. Então, no método narrativo, Cunha nos aponta que a pesquisa sobre o ser professor tem se utilizado bastante desse recurso
investigativo, né? Professores narrando a sua história formativa, professores narrando a sua investigação na sua prática, na prática escolar. Então, investigadores constroem a realidade. O sujeito que investiga não é melhor ou pior do que o sujeito investigado, não é o detentor da verdade. Há uma construção dessa realidade. E assim, investigar a sala de aula é narrar a sua realidade, pessoal, transformando-a e transformando-se. Então, pense na narrativa da sala de aula nesse elemento. Também, Galvão diz que a narrativa apresenta 3 elementos que vocês podem ver no texto, que são a história, discurso e significação. A história é onde os sujeitos estão inseridos, o contexto, o personagem. O discurso é como se apresenta aquela narrativa. Porque você sabe, existem várias formas de se contar uma mesma história. Um mesmo fato observado. Se você tiver a oportunidade de ler 2 relatos de observação de 2 sujeitos de uma mesma realidade, você vai observar que o discurso pode ser diferente. Ainda que a história, nesse sentido desses componentes, sejam os mesmos. O outro elemento, o outro componente, é o nível de interpretação do ouvinte, que todos esses percursos, especialmente discurso e significação, eles se referem e tem uma expressão oriunda da visão de mundo do sujeito, não desprezando os processos de alienação do pensamento humano. Contudo, cabe destacar que nas narrativas, os protagonistas são as pessoas, são os seres humanos, que compartilham significados, que constroem juntos a realidade. Muito bem. Então, professor, o senhor pode nos mostrar alguns tipos? Podemos sim, o texto mostra para você lá. Existem alguns tipos de métodos narrativos, como biografias e autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, etnografias, história oral, entrevistas, memórias populares. E nós vamos destacar 2 tipos de métodos, a história oral e a entrevista, sendo que, como falamos anteriormente, os fatos e acontecimentos, eles associam-se com a visão de mundo do sujeito em qualquer tipo de narrativa. História oral. O que temos a falar sobre história oral? Primeiramente, que ela utiliza entrevista com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos relevantes. A história oral, ela tem essa nuance de analisar uma contribuição de sujeitos relevantes. Por exemplo, você quer estudar o processo educacional, o histórico processo educacional de uma comunidade quilombola. Provavelmente, você, além de fazer várias leituras, precisará ouvir a história de pessoas que vivenciaram de forma muito presente, muito atuante, a constituição do processo escolar em um determinado território quilombola. E é interessante que a história oral ela possui algumas premissas básicas, que são super relevantes, diga-se de passagem. Primeiro, ouvir a voz do excluído. Veja bem, porque o excluído, muitas vezes, ele não possui acesso de forma mais relevante ao texto escrito
ele muitas vezes não possui acesso à produção desses textos, inserção de seus textos, de sua história, nos ambientes valorizados socialmente, cientificamente. Então, o pesquisador, utilizando-se da história oral, ele dá uma prioridade também a ouvir esses sujeitos excluídos. Revela também a história oral como sua premissa, revela aspectos invisíveis da escrita. Às vezes, o que um texto diz nas suas entrelinhas se revela na fala dos sujeitos, na entonação, na postura dos sujeitos, que a escrita invisibiliza. E também serve para denunciar situações, dada a oportunidade de ouvir sujeitos que são testemunhas relevantes dos acontecimentos. Então, a história oral, ela atribui relevância aos rumores, ao silêncio, ao esquecimento, à hesitação e ao lapso. Certo, pessoal? E a entrevista, tão conhecida por todos nós, a entrevista é um recurso já bastante utilizado na área educacional e nós vamos apresentar de forma breve a etimologia da palavra, que é entrevista, né? A ideia de um diálogo direto entre duas pessoas. As vantagens da entrevista diz respeito à possibilidade, por exemplo, de dialogar com as pessoas, de não só ler o seu texto, mas de conversar, de estar diante do cenário. E também a entrevista tem uma vantagem que pessoas de baixa instrução ou escolaridade podem ter as mesmas oportunidades de se pronunciar diante do ato. Muito bem, e a classificação, ela pode ser... Existem algumas classificações, nós vamos apresentar esse tipo. A entrevista estruturada, que é quando nós temos os dados e as perguntas de forma mais fechada e o sujeito informante precisa responder de uma forma mais direcionada. A não estruturada, elas são perguntas mais abertas, na qual uma sequência de conversas, de diálogos, de desdobramentos de perguntas iniciais vão se dando. E a mista, como dá a entender, ela se utiliza em parte de cada uma das outras classificações. Por questões éticas, é importante destacar que para você realizar uma pesquisa, você precisa ter acesso ao termo de consentimento livre, esclarecido, no qual a pessoa libera para usos acadêmicos, desde que você garanta sigilo. Também que essa pesquisa tenha aprovação devida do Comitê de Éticas relacionados. Para concluir, quero trazer uma citação de Galvão, que nos diz que o método narrativo constitui uma forma simultaneamente rica, exaustiva e de difícil investigação. Ela é rica em termos de experiências humanas, pelas interações que se estabelecem entre todas as pessoas envolvidas. Ela é exaustiva pelo necessário aprofundamento e diversidade de estratégias para a coleta de informação. E é difícil pela conjugação necessariamente coerente de todos os elementos passíveis de análise. Certo, pessoal? Muito obrigado. E até uma próxima. Bons estudos. Continue firme. Estamos à disposição.